Fala, gente boa, professor Juarez na área aí, beleza? Hoje nós vamos continuar um tema que nós tratamos nos últimos 5 minutos da última aula. Nós vamos falando sobre escravidão negra. E hoje vou trabalhar uma competência do Enem, segundo um psicólogo e filósofo chamado Francis Fanon. Ele é inovador na teoria e ele, nos dias de hoje, a partir de 5 anos, 6 anos atrás, ele passou por uma revisitação e uma releitura. E ele trabalha de novo as competências 1 do Enem, principalmente, até a 6, a habilidade 1 a 6, porque ele vai trabalhar o efeito da colonização no eu do negro. Né? O Francis Fanon, então, ele é negro, ele é um médico martiniquenho de uma colônia francesa, e ele vai tratar quais são as consequências psicológicas a respeito da colonização no eu do negro. Né? Esse eu que é negado pelo colonizador, que tudo que é do negro é demonizado. Né? A sua religião, a sua língua. Você pode perceber que toda vez que nós referimos à maldade, por exemplo, nós usamos uma cor específica, denotamos uma cor específica. Então, Francis Fanon trabalha essas consequências psicológicas e essa questão sobre Francis Fanon já caiu 2 vezes em itens do Enem, falando a respeito de como a colonização afetou o próprio negro brasileiro. E isso afeta principalmente a sua identidade. Num mundo colonial branco, você tem 2 campos, né? O opressor e o oprimido, né? O negro e o branco. Ou seja, o branco ele é o portador da civilização. Ou seja, civilização, se eu definir civilização por Erasmo de Roterdã, que é um autor lá do início da Idade Moderna, indo para o mundo contemporâneo, ele fala que civilização são tratados de civilidade, ou seja, como se portar numa espécie de cultura, como sentar à mesa, como você come, como você fala, como você faz as suas necessidades, por exemplo, o que é belo, o que é feio, ou seja, a civilização são tratados de civilidade. Se o português é europeu e sofre de um egocentrismo renascentista, individualista, antropocêntrico, a ideia do português é que ele é a civilização e os outros não possuem a civilização. Por isso eu tenho que impor a minha cultura a eles como favor, né? Porque eu estou ajudando eles. E mais, eles são animais incivilizados. Então, esse processo de civilização desumaniza o escravo. Ele não tem cultura, ele não tem nada. E aí, um dos parâmetros que ele estudou e mostrou é a adoção da língua. O negro, que é muito constantemente, durante muito tempo, escravidado, seus descendentes, etc., eles começam a adotar a língua do colonizador e eles começam a preterir as suas roupas, preterir a sua língua, e eles começam a enxergar no civilizador, no controlador, no opressor, como a ótica de onde eu quero chegar. Ou seja, para ser civilizado, eu tenho que imitar a língua dele. Para ser civilizado, eu tenho que ser português. Para ser civilizado, eu tenho que ser branco. É por isso, segundo Fanon, que se cria mitos a respeito da negritude, cria-se ideias erradas e esse eu do colonizado sofre com uma síndrome de inferioridade, tendo que ele tem que provar o tempo inteiro que ele é capaz. E nunca é suficiente. E por isso você vê, por exemplo, numa cultura escravista, quando um negro se torna livre, ele compra um escravo negro. Uma pessoa que é negra conta piada de negro, porque ele sofre de um eu. E o Francis Fanon trabalha isso no livro dele, dessa baixa estima que esse negro tem, e o título do livro dele, além de um chamado Condenados da Terra, ele tem o outro chamado Peles Negras, Máscaras Brancas. O oprimido aprende com o opressor a oprimir. E isso afeta, então, a escravidão negra no Brasil.
ao ponto dos escravos chamados ladinos, que falavam português, se sentir superior aos escravos que não falavam português, né? Aquele que tinha religião católica adotada se sentia superior àqueles que resistiram à imposição e criaram uma nova cultura, que nós iremos ver no próximo vídeo. Então é isso. Um abraço para vocês e até a próxima.